Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Psico Intergentes, que tem o intuito de debater, discutir e fazer pensar uma psicologia cada vez mais acolhedora e transformadora de realidades. Hoje, dia 21 de novembro, estamos dando continuidade à nossa Semana da Consciência Negra, no qual começamos ontem e vamos aí até o dia 28 de novembro com uma programação super especial, cheia de convidados e cheio de discussões e debates a fim de colaborar com uma luta antirracista. Hoje nós temos como convidada Samantha Gadelha, ela que é psicóloga desde 2014 pela Unifasb, na Bahia, em Barreiras. É especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Faculdade São Salvador. Ela atuou com as políticas públicas de saúde e assistência social desde 2014 a 2019 e em 2020 iniciou a atuação em psicologia clínica, especialmente a crianças e adolescentes. Ela, desde 2019, é colaboradora voluntária do Conselho Regional de Psicologia na cidade de Barreiras, Bahia. Então é isso, a gente vai ouvir agora um pouco dos relatos e das experiências da psicóloga Samantha, ela que vai aí nos auxiliar em como pensar uma psicologia cada vez mais acolhedora e transformadora de realidades acerca da consciência negra e, sobretudo, da luta antirracista. Olá, me chamo Samantha, sou mulher, sou psicóloga e atuo com psicologia clínica na cidade de Barreiras. Falar sobre o papel da psicologia na luta antirracista perpassa inicialmente pela desconstrução do mito da democracia racial, que foi implantado em nosso país de maneira intencional e política, e em que praticamente era proibido falar em racismo, porque afirmavam ser um problema que não existia no Brasil. E ao negar o problema, mantém-se as desigualdades, porque falar de racismo não significa desconsiderar que há pessoas brancas que sofrem. Não se trata de mensurar o imensurável, mas de ressaltar que o racismo produz um sofrimento específico, histórico e coletivo, e que no Brasil é vivido principalmente por negros e indígenas. A história do nosso país não nos permite mentir que o racismo é estrutural. Após a libertação dos negros e negras escravizados e escravizadas, iniciava um novo projeto político no país que foi o branqueamento da população, por meio da chegada dos imigrantes brancos no período de 1880 a 1920. A cor da pele foi e ainda continua sendo um quesito que diferencia pessoas na hora de acessar direitos básicos, e a psicologia como ciência e profissão no Brasil, desde 1962, o ano que foi regulamentada, também foi por muito tempo acessada por uma parcela pequena da população, que era, obviamente, branca e rica, a elite brasileira, seja nas academias, seja nos consultórios clínicos. Por muito tempo a psicologia se calou frente às desigualdades raciais, e somente a partir do ano de 2000 começou a abordar nacionalmente algumas campanhas contra o racismo, e em 2002 o Conselho Federal de Psicologia lançou a Resolução 08, do mesmo ano, que orienta a atuação das psicólogas e psicólogos sobre as questões étnicas raciais. Atualmente, a psicologia se apoia nessa resolução e na luta do movimento negro para pensar a organização de ações que contribuam de forma a transformar, tanto individual e coletivamente, as estruturas sociais que ajudam ainda a manter o racismo. Assim, a luta por uma psicologia antirracista tem perpassado também a formação em psicologia e a própria atuação, em psicologia. Porque, preocupado com, sobretudo, a formação, o sistema Conselhos tem feito intervenções juntamente aos órgãos responsáveis pelas bases curriculares de ensino em psicologia para inserir disciplinas transversais que denunciam o racismo, que abordem a história da África e as relações étnico-raciais. Tem realizado também orientações às instituições acerca da necessidade de promoverem debates, grupos de estudo e que fomente pesquisas em saúde mental da população negra, sem contar a necessidade de colaborar com a formação ou atualização, na formação de professores que concorram nesse sentido de atualizar o ensino para as questões de combate ao racismo. Não tem como pensar uma psicologia antirracista se não pensar a formação, dos novos e novos psicólogos que vão surgir.
Assim, o racismo é um fenômeno multifacetado e complexo e cabe a nós, psicólogas e psicólogos, o entendimento desse fenômeno, porque o próprio Código de Ética Profissional nos orienta a denunciar e ser contra todas as formas de discriminação e violência, valorizando uma ética pautada nos direitos humanos. E não menos importante é a própria resolução citada do CFP 08 de 2002 e as referências técnicas para atuação profissional sobre as relações raciais. Por fim, esperamos conquistar novos aliadas na luta antirracista, pois só assim teremos a possibilidade de enfrentar pública e politicamente, e, portanto, clinicamente, o racismo. Muito obrigada. Nós ouvimos aí então a fala da Samantha Gadelha, ela que é psicóloga, e quando ela fala sobre a formação dos alunos de psicologia, isso me preocupa, justamente porque ontem estava a conversar com um amigo, um colega que também é graduando em psicologia, e a gente falava sobre justamente isso. Quando o aluno, o jovem que cursa psicologia, ele vai se identificando com nichos, temas, e ele vai se identificando com cada coisa, e o quanto aquilo nos preocupava de não ter tantos jovens dentro do nosso curso que iam se identificando com a luta antirracista. E aí que me lembra uma frase que eu adoro demais, a frase de Martim Baró, quando ele vai dizer: para realizar uma psicologia da libertação, é necessário primeiro alcançar a libertação da psicologia. Martim Baró, que foi, como a gente pode dizer, foi martirizado, ele que é um padre jesuíta e sobretudo psicólogo social, aquele que foi falar sobre psicologia da libertação. A gente vai pegar isso lá na década de 1960, quando estava ali no estouro a teologia da libertação, quando estava-se a discutir o papel do pobre, a função do pobre, o pobre tem o seu lugar, o pobre tem o seu espaço, e aí Martim Baró começa a falar sobre isso, e é sobre justamente isso, quando ele disse: para realizar uma psicologia da libertação é necessário primeiro alcançar a libertação da psicologia. Quantas vezes a gente mesmo, enquanto ciência e profissão, estamos presos a certas amarras, e o quanto que a gente tem que também nos desconstruir para construir. Então, muito obrigado, Samantha, muito obrigado mesmo pela sua experiência, pelo seu relato, pela sua contribuição. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Psico Intergentes de hoje. Debatendo aí e discutindo acerca da luta antirracista, nós acolhemos hoje a psicóloga Samantha Gadelha, ela que deu uma linda contribuição para nós. Então, muito obrigado, Samantha. Nós voltamos amanhã, se tudo nos permitir. Nós voltamos amanhã para continuar aí essa semana, a Semana da Consciência Negra. Vidas negras importam. Muito obrigado.